versículo de número do 1 ao 2. Todos acharam? Diz assim o texto: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Pode se assentar em nome de Jesus. A temática da campanha é: o Senhor julga as minhas causas. Há um acontecimento tremendo no texto que foi dado para pregoarmos a palavra. Interessante que Jesus começa com uma parábola. A parábola é a forma mais simples de mostrar. Jesus tinha uma estratégia de simplificar a palavra para que todos que estivessem à sua volta conseguissem absorver o que ele estava dizendo. Perceba que quando a gente começa a modificar aquilo que é simples, trazendo complicação, você acaba bagunçando o que já está arrumado. Eita glória, eu vou falar isso para alguém nessa manhã. Deus está dizendo: coisas simples não precisam ser complicadas. Tem coisas que já eram para ter acontecido há muito tempo, mas você quer complicar aquilo que é simples. E o Evangelho é simples. O Evangelho é simplicidade. Não estou dizendo de bens materiais, eu estou dizendo de conduta e vida diante do Evangelho, da palavra de Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar sobre parábolas, porque quem estava à volta de Jesus, na maioria das vezes, eram pessoas indoutas, pessoas necessitadas de conhecimento. Como eu disse, Jesus sempre quer facilitar o entendimento. Perceba que ele começa a usar um termo dizendo que numa cidade havia um juiz. Então Jesus está dizendo que havia um lugar onde um magistrado tinha a autoridade. Quem é juiz? Juiz é aquele que vai decretar a prisão ou decretar a soltura. Então esse homem tinha o poder de prender e mandar libertar. Jesus está dizendo que nessa cidade também havia uma mulher. Perceba que não é apenas uma mulher, é uma mulher viúva. E na época de Jesus, além da mulher sofrer sendo mulher, ela ainda sofria se fosse viúva. Sabemos que quando o marido de alguém morria naquela época, era necessário aquela mulher ter alguma coisa guardada, ter bens guardados. Por quê? Porque ela era impossibilitada de trabalhar. Nós sabemos que quando alguém se tornava viúva naquele tempo, ela tinha duas opções. A primeira opção, ou ela ia mendigar o pão, ou ela ia buscar ajuda, auxílio. Na época dos romanos, até para mendigar o pão, você tinha que entrar numa fila, buscar uma capa, dizendo: sou pedinte, eu sou necessitado. Ou aquela mulher se tornaria uma prostituta. Eita glória! Mas o texto vai dizer que aquela mulher procura o teu juiz. Como eu disse, além de ser mulher, além de ser viúva, a Bíblia vai dizer que aquela mulher tinha um adversário. Entenda que a situação não era fácil, a situação não era simples, a situação não era fácil de ser resolvida. A Bíblia vai dizer que aquela mulher estava sofrendo porque o teu adversário não queria deixá-la em paz. Eita glória!